E o papo aqui não para. Estamos aqui na parte 2 e fique ligado porque, ó, assunto tem e é direto da praia. Acompanha aí. No grafite, que a gente vê assim na cidade, né, em tamanhos diversos, assim, né? Tem Isso. dos menores aos, tipo, do tamanho de um viaduto, por exemplo, né? E aí, veja, como é que você, e aí, né, traga dentro da forma que você faz um painel, sei lá, qual foi o maior painel que você já fez, assim, de grafite? Em altura, 7 metros. Em altura Em e em comprimento, comprimento. passou de, acho que 100 metros já. 100 metros. Isso. Foi no interior, lá em Glória. Não, 60 metros, na verdade, isso 60 aí. metros. Mas Caramba. somando tudo, dava mais de 100 É, metros quadrados. quadrado. No meu Instagram, tem o Rios lá, fixado, mostrando como é que eu faço isso aí. A gente cria o grid Já orgânico. dê logo o arroba aí pra galera É, já ir lá. @Kobe, Kobe, artes, com Z, 1, certo? Esse grid orgânico a gente vai colocando na parede ali, mais ou menos na proporção do que a gente imagina como vai ficar a arte, porque o artista ele tem meio que esse poder de já imaginar como é que vai ficar na parede o trabalho. Entendi. Agora, a dificuldade que a gente tem é mostrar isso para o cliente com palavras, né? E hoje a gente tem a tecnologia, a gente usa um iPad e mostra, ó, isso aqui vai ficar assim por causa dessa altura. Tem trabalhos que a gente vai dar um zoom, né? Tipo, estica mais o rosto ali e corta, tipo, parte do cabelo, alguma coisa, só para mostrar mais expressão. Né? Tipo, pegando olho, boca, nariz. Mas voltando para o grid orgânico, a gente coloca ali na proporção. Tipo, pode ser palavras aleatórias, pode ser tipo formas geométricas, triângulo, quadrado, bola e coloca números. E preenche na parede com aquilo ali, aí a gente tira a foto, a gente coloca para um aplicativo e a gente sobrepõe a imagem que a gente vai usar para o grafite. E ali ele já serve como um mapa de tudo que a gente vai precisar marcar ali. Nariz, sombra de onde vai ser, tipo, as embaixo do nariz, pra dar uma ideia que ele tá Sim. empinado, né? A sombra do canto da boca, do olho, de onde vai pegar, tipo, a maçã do rosto, tudo isso. E esse trabalho em específico que foi muito grande, ele partiu de uma. Sei lá, o cliente lhe deu apenas o tema, você fez totalmente autoral ou não, foi uma reprodução de alguma coisa? Normalmente, os clientes que me procuram, eles usam o meu próprio trabalho como referência. Entendi. Então, ele só quer uma releitura, muitas vezes, de uma obra, ou quer transmitir aquilo ali para a realidade dele, né? Vamos supor, como, não, eu quero sobre a Barra dos Coqueiros. Então eu já entro com um trabalho de branding ali, eu estudando tudo o que vai representar a Barra dos Coqueiros, personagens, cultura local, né? Porque hoje o meu grafite, eu busco fazer ele com que ele seja uma ferramenta de perpetuar a cultura local, que muitas vezes a gente não conhece. Então, através do grafite, já que ele vai chamar a atenção, você representar a cultura local, que Sergipe muitas vezes está até morrendo, né? É verdade. Porque a geração atual ela não quer continuar. Você não quer ver um adolescente, eu quero dançar cacumbi, quero ser taieira, não tem. Né? Então você vê mais tipo as senhorinhas ali, né, pessoal de terceira idade. Então, no grafite, eu busco trazer isso, né, a fim de representar e a galera conhecer. E quando falar de Sergipe, que não seja só tipo Aracaju, a gente tem Arara e tem os Arcos da Orla. Não, a gente tem aqui o folclore que é rico, né? É tanto como tem ali no Largo da Gente Sergipana, Sim. né? E a ideia de trazer isso para o cliente, ó, a gente pode fazer dessa forma, aqui vai representar, né? Porque eu não chego para o cliente, vamos supor, uma pizzaria e vou fazer tipo uma pessoa comendo pizza. E para mim, eu penso fora da caixa, eu digo, vamos Entendi. fazer. Porque você não chega num banco e você vê lá um quadro tipo mostrando dinheiro ou ostentação, Sim. né? Então, a Depende, se cultura, for algum banco que negócio de tigrinho aí, até vai, né? né? Mas o grafite é uma ferramenta, né? Então, seja para o cliente, seja para expor um trabalho na rua, a ideia é a gente que quem vê ali, né? O olhar seja tomado por uma imagem que sirva, né? Que Que tenha massa. alguma função ali.
seja para representar alguma minoria, seja para representar algo cultural. Inclusive, para você, né? Qualquer lugar que você ande e vê uma parede ali meio branca e tal, você já começa a ter ideias, né? É, E é uma aí eu vendo... oportunidade. Né? É E uma aí, provocação. é uma provocação. E aí eu vindo para Cruz, que trabalha com um material, né? Que bem difícil, inclusive. Eu não consigo, de repente, olhar uma chapa de aço e ver o que você consegue, né? Desenvolver através daquele material. E aí eu queria saber também desse seu processo. Como é que você falou da sua obra, né? Que é mais popular, que está lá na rodovia, lá perto da torre. Poxa, pegar toda aquela quantidade de material, né, e que as pessoas a olho nu, à primeira vista, não conseguem nem imaginar que você consegue dar vida a uma obra daquela. Como é que você, né, vê o material e faz essa montagem, né, transforma essa obra desses materiais? Eu comecei usando sucata. Então, as minhas primeiras obras foram o que a gente chamaria de assemblagem, a colagem de uma peça com a outra e, enfim, formar uma figura. Comecei assim, né? Mas, na medida que aconteceram as encomendas, eu fui percebendo que eu podia desenvolver melhor o meu trabalho, o que não significa dizer que você não possa explorar muito bem as sucatas. Mas eu percebi que trabalhar com a lâmina de aço era muito mais desafiador. Você pega uma lâmina e você dá volume, né? E explorar também outros aspectos do aço. Por exemplo, eu fiz uma série de obras interativas, tanto escultura para a parede como para o chão, né? Onde as pessoas podem interagir com ela, fazer as esculturas se balançarem, né? Na exposição que eu fiz em 2000, na Galeria do IASE, naquela época, coloquei na entrada da galeria o aviso: favor tocar nas obras. Quebrando paradigma. Que já pro nosso clube já não é legal ficar topando lá no grafite para não apagar, né? Só se tiver seco, né? Secou, Exato, passou o verniz e já era. Porque a ideia era provocar as pessoas. Além disso, as pessoas entravam com a prancheta para visitar a exposição e lá colocavam sugestões de nome para as obras. Eu não coloquei nome nas obras. Era uma exposição bem interativa, né? Além de ter, na época, pouco comum, colocar vídeos e tal para as pessoas dando depoimentos sobre minhas obras. Interessante. Então, foi uma exposição bem interessante. O nome foi Metálicos. E tem essa particularidade, né? Então, as pessoas iam lá, topavam nas obras, elas ficam... Tem duas delas... Aliás, aconteceu agora, eu tomei emprestado duas de uma cliente e coloquei na exposição que comemorei 50 anos o ano passado. Ô Cruz, você se lembra, e aí também vai para você, viu, Kobe? Qual foi a primeira obra que você conseguiu comercializar e que, tipo assim, poxa, se eu conseguir vender essa, realmente eu vou para frente, porque vendi bem vendido e me deu uma satisfação, um orgulho. A minha primeira exposição individual em 83. E eu vendi todas as obras e achei que todas as exposições iam ser assim. Ledo engano. Não é? Mas a primeira você já conseguiu vender tudo? Na primeira exposição eu não só vendi todas as obras, como ainda recebi encomendas. Que legal, Então, quer dizer, para mim foi uma expectativa, foi acima das expectativas. Mas também eu montei uma estratégia. Eu vendi aos amigos. Entendi. Eu fui lá, de um em um, e disse, olha aqui e tal. Beleza, então eu vendi. Quer dizer, é necessário que você não fique só nos amigos, você descubra os nichos que eu falo. Saber qual o segmento que gosta do seu trabalho e você começar a investir ali, tá? Tem isso. Isso é o que a gente chama de estratégia de mercado. A figura do Marchand, ele sabe disso. Tem gente desse extremo, da florzinha, coisa bonitinha, coloridinha, e tem essa coisa sem cor e estranha. A forma estranha. Cada um que olha vê de uma maneira diferente, né? E Kobe, qual foi o seu primeiro trabalho assim que você
conseguiu comercializar e lhe deu um gás e disse, poxa, é isso aí, tô no caminho. O primeiro não foi nem eu que fui atrás, né? Apareceu. Foi? Foi uma mulher da igreja que eu ia, ela disse, ah, eu tenho uma casa de praia. Você acha que dá pra fazer um grafite lá? Eu digo, dá. Já tinha frequentado a casa, né? Aí chamei um colega e foi R$ 100 na época. Aí, tipo, eu não sabia que poderia comercializar, né? E chamei um amigo, pronto, a gente ainda dividiu. Mas naquela, Massa. antigamente, isso em 2010, eu acredito, R$ 100 era muito dinheiro. É verdade. Eu não verdade. tinha... Eu gosto de perguntar isso porque, assim, a gente, enquanto artista, assim, eu toco com banda desde meus 14 anos. E essas coisas, eu gosto de perguntar esse ponto porque essas coisas marcam, né? E eu acho que essas coisas que viram combustíveis para que a gente continue, né? E vocês, há tanto tempo como vocês estão. E aí eu queria também trazer aqui para a roda, se vocês, dentro da arte visual, se vocês acham, tipo assim, que as artes visuais dentro de Sergipe, né, dentro da nossa cidade de Aracaju, se vocês sentem que se dá menos importância às artes visuais do que dão mais importância às outras linguagens. Eu perguntei isso para as outras linguagens também, porque em alguns momentos, como a gente tem muita diversidade, em Aracaju, de fato, a gente tem um pouquinho de cada coisa e muita coisa boa. Eu acho que já foi o tempo de a gente dizer, Aracaju não tem isso ou não tem aquilo. Eu acho que a gente tem um pouquinho de tudo e de tudo mesmo, saca? E aí eu queria saber dessa perspectiva das artes visuais. Vocês acham que a linguagem de vocês, o mercado que vocês atuam, ele deveria ter mais espaço, né, do que outras linguagens? Ou, tipo assim, não é uma concorrência, veja, não é uma concorrência, mas vocês acham que o trabalho de vocês deveriam ter já essa aceitação como outras linguagens já têm? Eu acredito também, depende também de onde vai ser exposto, quem contrata, né? Porque como a gente teve aí um grande projeto, a Leo de Blanc, valorizou mais artes visuais. Aí depois veio o Paulo Gustavo, e eu senti, né, vários artistas também tiveram essa percepção que valorizou mais música e realmente o audiovisual. Tendo um equilíbrio, acho muito válido, né? Mas também a gente tem que ter uma certa percepção. Quando vai um show que envolve muito música, você fomenta o mercado de formas inimagináveis. Você vê ali, tem a tia que está vendendo a bebida, a tia da batata frita, o carrinho de cachorro-quente, você vai movimentando. Agora, quando você tem um trabalho só de arte visual, é legal que você acaba trazendo benefício para a cidade, como um enfeitar, você tem uma representação através da parede, seja cultural, seja para memórias urbanas, né? Eu digo isso como uma figura lendária aqui de Sergipe, que é Zé Peixe, né? Sim. E a gente representar isso através do grafite, uma forma de você perpetuar a memória urbana. Você acaba tendo, não tem essa mesma projeção, assim, essa proporção de movimentar o mercado, como tem quando tem a música, né? Mas isso é uma percepção minha. Perfeito. Vou deixar a Cruz falar aqui para ver, porque ele já tem mais experiência nisso, sim, né? Sim. Até envolvimento com o setor público, então ele vai passar a visão dele. Até me corrija se eu estiver errado, mas... Não, mas essas duas visões, inclusive, claro, são legais, porque que acontece? Mostra que essa discussão é mais profunda do que a gente imagina, né, Cruz? São visões particulares que a gente tem que respeitar, claro. Né? Claro, tem a ver com o grau de envolvimento dele, a experiência, o período em que ele está envolvido. Na verdade, assim, a música, pela sua própria natureza, é uma linguagem de longo alcance, né? Então, ela tem longo alcance no sentido de você, por exemplo, estar fazendo qualquer coisa dentro da sua casa, está ouvindo música. Você sabe que a música atrai multidões. Isso. Né? Porque, inclusive, os políticos aproveitam exatamente isso e reforçam a utilização da música. A gente sabe disso. Formar claque, formar eleitor. Né? A gente trabalha, no caso das artes visuais, é uma linguagem muito mais próxima da literatura. Certo. Onde a pessoa precisa fazer uma reflexão para observar. E as artes visuais ganham visibilidade quando ela vai para a rua. As artes visuais vão para a rua, aí ela ganha visibilidade. Ou seja, ela sai da coleção particular
da pessoa que tem várias obras, que fica ali admirando aquela obra. Mas quando ela ganha proporções, como os painéis que ele faz, né? Cobb faz, a escultura que eu faço, que está no condomínio enorme, os condôminos, todos eles veem aquela obra todos os dias, uma obra que fica numa esquina, todas as pessoas passam por ali, ela ganha visibilidade, aí ela torna-se democrática. E ela, como uma coisa que o Kobe falou que eu achei também muito massa, é que a obra, né, visual, ela vira um marco, ela vira uma referência, Sim. né? Tem aquela questão da localização, Sim, né? sim. Fica essa referência, né? Ela tem uma referência geográfica, tem uma referência social, antropológica, né? Porque a arte, quando você vai ver os teóricos, como é que eles tratam, a arte é tratada do seu ponto de vista antropológico, não é só do seu ponto de vista estético dos críticos de Sim, arte. A obra é tratada como algo que diz respeito a todo um imaginário da sociedade, né? Porque se eu faço uma obra, determinada obra, para tratar do Cacumbi, eu estou falando ali, eu estou levando a arte para o aspecto antropológico, né? A arte vai falar daquela comunidade, daqueles hábitos, do valor simbólico daquela manifestação cultural. Enfim, então a arte ela pode ser consumida como feijão e arroz? Sim. Pode, é coisa do dia a dia, como diz o Gil, né? Ela é isso. A cultura tem que ser feijão e arroz. Ou seja, ela tem que ser democratizada. Ela tem que mostrar o alcance que ela tem para falar do seu ponto de vista social, econômico, psicológico, e aí vai. Como é que vocês, dentro do trabalho de vocês hoje, que conseguem fazer concepções concretas, né? Conseguem levar o trabalho de vocês para o mundo digital, né? Hoje a gente vive uma digitalização, né, da vida, né, com rede social e tudo. O que vocês têm feito, né, para levar esse trabalho de vocês, que, né, são materializadas, né? Você consegue topar, pegar, né, tá materializado em algum lugar para esse ambiente digital. Como é que vocês têm feito isso? O ambiente digital, ele ajuda a gente de uma forma que a gente atinge públicos que a gente nem conhece, né? Como a gente conversa nos bastidores ali, diz, eu faço trabalho, alguém de Sergipe pode não gostar, mas alguém do Quênia vai se interessar, rapaz, realmente. Então, hoje, não é simplesmente você registrar uma foto ou um vídeo, mas quando você passa a registrar, tipo, os processos, você começa a mostrar o seu dia a dia, enquanto artista, como você faz, como você vive, um pouco do ócio criativo, as pessoas que consomem arte, elas se sentem fazendo parte do que você está fazendo, do que você está construindo. E Cruz, e como é que você tem levado o seu trabalho para essa digitalização da nossa vida, né? Vamos dizer assim. Bem, a gente utiliza para a divulgação, né? A gente usa as redes sociais que estão aí, né? Facebook, dizem que por aqui no Brasil o Facebook é coisa de velho, então eu ainda permaneço, porque é onde as pessoas leem meus artigos, que eu gosto de escrever, e eu divulgo também minhas obras, né? Mas, sob o ponto de vista da ferramenta, do uso do recurso digital com ferramenta, eu estou desenvolvendo minhas gravuras e usando um recurso digital muito interessante. Eu crio texturas, e essas texturas, quando a luz bate nessa chapa, né, nessa plancha, o desenho ganha cor. E o curioso é que os traços, por exemplo, uma cor, se eu colocar 3 lâmpadas, 3 cores diferentes, essas cores, elas ficam definindo os traços lá. Ela não toma conta de todo o espaço, não fica tudo vermelho, não. A amarela fica em determinado ângulo, em determinado traço, o vermelho fica de modo que parece uma pintura. Entendi. E aí, com esses recursos, você já consegue trazer um outro resultado. Exatamente. Que só a técnica Então, manual não traria. Eu né? uso o quê? Uma máquina fotográfica digital, óbvio. Eu uso lâmpadas de LED, que é uma coisa contemporânea. O LED
Ele existe há muito tempo, mas não como lâmpada, é Sim, uma coisa perfeito. recente, é do final da década do século passado. Então, a lâmpada de LED tem que ser uma lâmpada de LED com luz centrada, concentrada, para poder produzir esse efeito. Então, tudo isso é uma descoberta recente, de 2011, que eu Trouxe lá pro na seu exposição Panoramas Intrínseco, que está em São Cristóvão, na galeria, as pessoas podem ver. A gente tá chegando aqui ao final, mas tá muito massa o papo. Eu saí daqui já mais conhecedor de artes visuais, já trazer essa modernidade, de ver esse processo de vocês, tirar um pouco de curiosidade. E eu acho que quem está nos assistindo, eu acho que não tem mais dúvida que a arte que vocês fazem é extremamente profissional. A arte que vocês fazem, de fato, tem diversas camadas e processos e consegue circular, né, dentro, como a gente fala, da economia criativa, mas, poxa, o material, as ferramentas, são outros comércios que, né, que acabam servindo de suporte para que vocês consigam entregar a obra de arte de vocês. Então eu agradeço demais, né, vocês terem topado aqui. E assim, para a gente encerrar, eu queria só que vocês deixassem, né, uma mensagem final aí sobre o que vocês esperam, né, dentro da vertente de cada um desse ano de 2025, né, para o trabalho de vocês. Queria que vocês contassem as perspectivas dentro da ótica do trabalho de vocês e deixassem as redes sociais, os contatos, para que as pessoas que se interessarem, obviamente, façam suas encomendas e tenham um pouquinho do trabalho de vocês na residência, na empresa, no projeto delas. Começando por Kobe aí. A expectativa desses editais aí que venha, né? Que abra oportunidade para todo mundo, né? E que seja valorizado dessa vez agora também, de novo, artes visuais, não só tipo para o grafite, para a escultura, mas que todas essas vertentes aí, elas sejam bem espalhadas, né? Aí pela cidade. E as redes sociais, para não Por esquecer, favor, né? não faça mexam, pelo amor de Deus. Kobe Arts 1, lá no Instagram, certo? Kobe com a letra K. Tem número para contato lá na bio, né? Pode mandar mensagem pela DM também. Se eu demorar a responder um pouco, é por eu estar ocupado, né? Tipo, Ele tá saindo lá daqui já vou... grafitando. Eu também trabalho com tatuagem, então É, para pô, que encher. massa. Os dias que eu não tô na parede, eu tô riscando na pele, né? Cruz. Pois é, eu sou pelo coletivo. Eu digo aos artistas que se unam, se articulem, porque discutir coletivamente é muito bom. A gente, no domingo agora passado, a gente teve uma reunião para levantar questões importantes da cultura municipal. Então, fazendo uma pauta para enviar à prefeitura, a Funcaju, né, com as nossas reivindicações. Então, leve em conta a cadeia produtiva das artes visuais. Lembre que você tem como ser auxiliado na medida que você tem um curador, você tem um marchand, que você tem um organizador, um montador de exposição, você tem... Lembre que existe um coletivo que pode alavancar sua carreira. Então, se organize, prepare seus portfólios, seus currículos, bem organizado para parecer e ser profissionais. E as redes sociais para a pessoa encontrar. Aí você pode encontrar Antônio da Cruz no Facebook, pode encontrar Cruz_Inculca no Instagram. Maravilha. Bom, pessoal, para mim, conversaria mais umas 2 horas de relógio com eles, porque eu aprendi bastante. Tenho dúvida que para vocês, assim, foi incrível. Eu saio daqui hoje com, acho que é uma missão cumprida, de mostrar mais uma vertente muito pulsante da nossa cidade, com profissionais de extremo gabarito, fazendo, vivendo da sua arte. E o nosso objetivo aqui no podcast é exatamente isso. Enfim, agradecer mais uma vez a Lei Paulo Gustavo, né, pela Prefeitura de Aracaju, gerida pela Funcaju, em parceria com o Ministério da Cultura, que aprovou esse projeto. Agradecer também nossos apoiadores, aqui o Âncora Beat, o nosso anfitrião, né, trazendo a gente aqui para a praia, para conversar sobre cultura. Também agradecer a Thumb Story, um óculos aqui preparadíssimo para o verão, e diversas opções você pode encontrar lá no Instagram, @ThumbStory.
Você escolhe lá o seu modelo que você recebe em casa. E agradecer também a Cactus Centro de Treinamento, toda uma metodologia e uma estrutura pronta para cuidar do seu corpo e da sua mente de uma maneira incrível e abadalando, né? Nossas estruturas, nossa equipe extremamente capacitada para lhe ajudar, seja em eventos, seja no audiovisual, seja na música, enfim, uma série de soluções num lugar só para você que quer dar asas à sua ideia, beleza? Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo episódio e fique ligado, segue a gente e tem o Instagram da galera para você desfrutar das artes e do trabalho desses convidados de hoje, beleza? Tamo junto, até lá!